quanto mais a gente pesquisa, mais a gente entende sobre o assunto e mais a gente se revolta com o fato da gente comer tanto veneno, né? E como isso não existe essa necessidade, né, de consumir tanto veneno per capita no Brasil. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a melhor versão de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser essa versão mais autêntica, levar mais qualidade de vida para as pessoas, expandir a consciência. E hoje eu tenho a alegria de conversar com a Bel Coelho. A Bel é a chefe do restaurante clandestino, apresentadora do programa Receita de Viagem, e ela descobriu desde cedo sua vocação. Ela foi formada pelo Culinary Institute of America. Ela é defensora da agroecologia e de cadeia social e ecologicamente limpas, justas e sustentáveis. Os ideais e os princípios dela são esses e que me ressoam muito, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então isso aí está presente em todas as esferas do trabalho da Bel, usando ingredientes orgânicos, naturais, nativos brasileiros e sazonais. Então vamos falar sobre isso hoje. Gratíssimo, Bel, por estar aqui com a gente hoje. Eu queria começar um pouco do que a gente tinha falado antes, né? Falando do tema de agroecologia, né? Que é uma coisa tão importante para você, que eu vejo que é muito pouco falada hoje, né? Essa importância dos orgânicos, produtos nativos, naturais. Eu acho que você é uma grande defensora disso, né? Acho que num mundo que tanto precisa disso, né? Queria saber um pouco como é que veio, você sempre se preocupou com isso e como é que você vê essa questão de uso de orgânicos, naturais e nativos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falando desse assunto, um assunto que me é muito caro, assim, muito importante no meu trabalho, na maneira como, né, na minha filosofia de vida também, pessoal. Eu, quer dizer, já tenho usado os orgânicos e mais um pouco depois os agroecológicos desde 2008. Tenho pesquisado e militado nessa área e, obviamente, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente entende sobre o assunto e mais a gente se revolta com o fato da gente comer tanto veneno, né? E como isso não existe essa necessidade, né, de consumir tanto veneno per capita no Brasil. Não vou nem entrar no mérito de que, assim, para algumas produções não seja importante, né, para o tipo de produção que as pessoas querem, né, rentabilidade que alguns fazendeiros querem, mas para mim foi uma escolha pessoal primeiro, né, também como mãe, assim, de não consumir tanto veneno, e depois de servir um alimento que fosse livre, ou a maior parte, tudo que eu puder, sem esses químicos, né. Paralelamente a isso, eu faço uma pesquisa de produtos nativos brasileiros, que a gente consome muito pouco. Então, as frutas nativas, né, as frutas, por exemplo, só pegando Mata Atlântica, cambuci, uvaia, grumichama, pitanga, jabuticaba, quanto disso que a gente come no dia a dia. E se a gente consumisse mais isso, mais essas frutas, a gente contribui invariavelmente para uma floresta em pé, porque elas crescem livremente na floresta, espontaneamente, daria para fazer uma produção agroecológica dessas frutas, porque esse é o lugar delas, com uma produtividade razoável, só que a gente tem um gosto totalmente colonizado, né? De produtos de fora, quer dizer, primeiro com a colonização de séculos, né? E os portugueses quiseram trazer os seus costumes alimentares e tal, que é razoavelmente natural, mas é um processo de colonização de uma cultura, inclusive alimentar. Não é só uma influência na economia, na política, tudo que a gente viveu por causa da colonização, né? Mas também no gosto. Nosso gosto ele é colonizado e aí a nossa agricultura ela foi acompanhando não só essa colonização, mas também todos os movimentos que aconteceram no século XX, né? O alimento se transformando em commodity, a industrialização, a ditadura militar, tudo isso influenciou de alguma forma para a maneira como a gente come. E um condicionamento, né, do nosso gosto, assim. Então a gente não consome o que é nosso, o que é da terra, a gente apagou conhecimentos ancestrais, indígenas e também africanos, né, porque, obviamente, os negros escravizados tinham um contato com a terra muito mais íntimo do que o homem branco. Então,
a gente desperdiçou muito conhecimento, sabe? Resgatar isso é muito difícil. É muito reconhecer onde está todo esse conhecimento também não é nada fácil, assim. Mas é um trabalho que eu faço, é um trabalho porque me interessa usar esses produtos justamente, não só porque faz essa manutenção natural das florestas e tal, mas porque eles são maravilhosos, deliciosos, perfumados, texturas inéditas para gente, que é uma loucura dizer isso, mas inusitadas, e do ponto de vista nutricional. Tem frutas com alto teor de antioxidantes, elas são altamente funcionais. Reduz mudanças climáticas, né? O impacto que está tendo, né, se a gente consumir produtos mais locais, né? Me lembrou de 2 histórias. Eu passei a minha lua de mel no Xingu, numa aldeia indígena, que é Iriujá, e lá no caminho a gente foi até Brasília, depois são até Canarana, depois 5 horas de carro de Canarana e depois 3 horas de barco. Nessas 5 horas de carro é só monocultura. É milho, 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 milho. Feio, assim, feio. Milho, milho. Muito Aí feio. depois chega a floresta ali, indígena viva toda, e aí a gente tem o costume de falar, não, esse é o produtivo, né, que é aquele milho igual, aquela falta de diversidade, e esse daqui é o improdutivo, né, então, que é aquela mata, aquela diversidade, né, que é agrofloresta, a gente tem agora esse conhecimento que, junto com o conhecimento tradicional, com uma tecnologia, né, para fazer agrofloresta, para manter a biodiversidade que a gente tem, regenerar o planeta e ainda comer alimentos, como você trouxe, mais saudáveis e que ainda reduzem impactos nas mudanças E climáticas. alimentar mesmo todo mundo, né? Porque a verdade é que, assim, esses monocultivos, esses latifúndios, né, de monocultivo, eles não são para alimentar a gente, eles são para alimentar, primeiro, o mercado exterior, né, para exportação, e a maior parte é para ração para bicho. Tudo bem que no fim nos alimenta, sim, mas assim, tudo segundo as regras de um mercado, num planeta em que ainda tem muita gente passando fome. Mais de 1 bilhão passando fome. Sei lá, quer dizer, acho que até mais, eu não me lembro exatamente agora esse número, 1 ou 2 bilhões de gente na miséria absoluta, assim, não faz nenhum sentido. Não com a quantidade de alimento que a gente produz e desperdiça. Então, se não tivesse nesse sistema econômico, né, de enriquecimento de alguns, né, e poucos, e o retorno é isso, assim, o quanto desse milho que você falou alimenta o brasileiro ou quem está passando fome. E que é uma ilusão vendida, né? É uma ilusão É uma vendida que assim, não, ilusão. as monoculturas que alimentam, quando na verdade é o pequeno produtor, né, que é mais de 60%, 70% da alimentação, que a gente não dá valor e ainda fica promovendo mais agrotóxicos, que aumenta ainda essa dificuldade que eles têm, e ainda coisas igual tinha a feira da Água Branca em São Paulo, né, que eu lembro que foi proibida também, porque era associada ao MST. Eu tenho uma ignorância gigante sobre o que é o MST também, sobre o trabalho que os pequenos agricultores fazem, né? É uma ignorância que a mídia segue retransmitindo, assim, né? Queria ver se você acha que isso está mudando, se a gente está tendo um pouco mais de consciência como humanidade aqui no Brasil sobre isso, ou está piorando ou está igual? O que você acha? Eu acho que a gente está tendo mais consciência, assim, a gente tem falado mais sobre o assunto, sobre o MST principalmente e tal. O MST, ele, como no fim não tem, é agricultura familiar e é de pequenos produtores, porque, né, eles reivindicam terras improdutivas e conseguem, eles apropriam através do governo, é importante dizer isso, assim, não é que eles só, né, ocupam um espaço e começam a produzir naquela terra, depois eles regularizam esse espaço e produzem, né, em terras que estavam absolutamente improdutivas. Então eu acho que não, e além de tudo, eles se adaptam o que a ciência comprova que é melhor para a saúde. Então, eles começaram a estudar a produção orgânica, agroecologia, e aplicar isso nas fazendas do movimento. E fazem, assim, e fizeram um trabalho agora na pandemia também de entrega de alimento que é inacreditável, assim, sabe? Poucos movimentos fizeram tanto. Então, a gente tem que parar de propagar fake news, né? Sobre um movimento, porque é isso também, as pessoas vão inventando, criando narrativas para cumprir uma agenda política contrária ao movimento, sabe? Em favor de uma classe que é a né, do agronegócio, enfim, desses grandes latifundiários e tal, que pode existir alguns que estejam bem intencionados, eu não descarto isso de jeito nenhum, assim.
ou que estejam produzindo da maneira mais sustentável possível, desses grandes, acredito que sim, que exista também. Só que o dano que esse mercado faz para os pequenos produtores e agricultor familiar é gigantesco. Primeiro porque incentiva eles também a usar veneno, porque é isso, na mesma zona rural que tem um grande latifúndio, vai ter agricultura familiar. E também incentiva ele a produzir um produto só. E também regulariza regula o mercado para consumir somente milho, soja, trigo, sabe? A biodiversidade ela é resumida a 5 itens, do ponto de vista do solo, do meio ambiente, é péssimo, né? Agora, socialmente também é péssimo, porque aí a pessoa não consegue mais se alimentar da própria terra. Se ela vai produzir só milho, ela não vai comer só milho, ela vai ter que comprar outras coisas. E aí, essas aberrações da gente ver gente do campo tomando Coca-Cola, comendo muitos industrializados, de péssima qualidade, ou, sei lá, ribeirinhos tomando Coca-Cola, num lugar onde não chega carne, onde não chega... Enfim, ao invés de tomar o suco de açaí que eles tomavam antes. Que é o que você trouxe ali da colonização, né, do paladar também, né, e do mercado de distribuição, né? Me lembrei também dessa outra história que eu ia contar, que era na Irlanda, né? Uma vez eu vi que eles produziam só um tipo de batata, né? Que é uma batata que veio aqui da América do Sul, e aí teve uma problema na batata lá, ficou uma fome gigante na Irlanda, que foi um dos grandes motivos de ter tanta imigração para os Estados Unidos, né? Então, ser dependente da monocultura era um risco, aí como é que a gente resolveu esse risco? Colocando mais agrotóxicos, né? E eu moro aqui em São Sebastião, e aqui tem uma rede Brotar, que é onde uma vez a cada 2 semanas, eu recebo uma cesta de orgânicos, assim, né? E aí, por 2 dias, eu como só orgânico. E é impressionante como eu me sinto melhor, assim, como eu me sinto mais leve, mais disposto. Então, eu vejo que é uma coisa que eu ainda falo para a galera, para meus amigos, é difícil ainda de tangibilizar o impacto que os orgânicos têm na saúde, porque a gente está tão viciado nesses agrotóxicos, né? Ou industrializados, né? Porque a indústria também, ela é muito eficaz em fornecer praticidade, em fornecer sabor, né? Ou seja, muito apelo gustativo, muita gordura hidrogenada, você acha gostoso, não sei o quê, e você fornece praticidade. Então, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não sei o quê, e aí você acaba pegando um produto industrializado para consumir como almoço ou jantar, enfim. E isso é muito ruim para a cultura alimentar de um país, de um povo. É muito nocivo, e o Brasil teve muito aberto para isso, assim, sabe? Incentivando, inclusive, fiscalmente, né? Essas indústrias, assim. Isso é muito nocivo a longo prazo, muito, muito nocivo. A gente está nesse momento, né? Um momento em que, sei lá, tentaram rever o Guia Alimentar, que é mundialmente reconhecido como um guia alimentar quase que ideal, assim, sabe? E era um lobby de indústria, dizendo assim, não, você pode... Não, porque o guia diz justamente, evite produtos ultraprocessados. E isso é óbvio, a gente vai consumir já, de qualquer maneira, produtos industrializados. Não tem como você vai, mesmo a gente com alguma consciência, vai acabar em alguma situação precisando de um industrializado. Só que o que a gente precisa é cobrar da indústria que faça um produto melhor. Com toda a tecnologia, com toda a pesquisa que eles têm para fazer um produto que fique na estante de um supermercado, ou algo que seja barateado em larga escala, mas de qualidade. Vai ficar um pouco mais caro? Certamente. Mas assim, precisa lucrar tanto? Assim, não dá mais para a gente pensar economia e produtividade às custas da nossa saúde e bem-estar. Aí não tem produtividade. PIB ainda é medido dessa forma. Né? O campo se envenenando mais que a gente, porque a gente se envenena de maneira crônica, e o campo se envenena de maneira aguda. Índice de câncer em algumas zonas rurais é altíssimo, né? E a gente não se preocupa com o agricultor mesmo, esse cara que está lá na lida, na enxada, enfim. E aí, só voltando a um ponto sobre essa questão de você produzir um item, um alimento, isso deixa a lavoura propícia a mais pragas.
Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu morei na Califórnia também um tempo, 2 anos, e lá tinha essa questão dos mercados locais, né? Que é onde eu fazia as compras, né? Nos mercadinhos locais. Aqui tem a questão da feira, né? Eu queria ouvir um pouco da sua visão, quão saudável é a feira, né? Quão saudável é de fato a alimentação do brasileiro, né? Você estava falando dessa revisão do guia alimentar, né? Como é que você vê a alimentação do brasileiro, a questão das feiras e do geral, né? O clássico ali, arroz, feijão, bife, batata frita, como é que é na tua visão isso? Eu acho que assim, eu não sei se já não está mudando esse arroz feijão, sabe? Eu acho que o arroz feijão, uma verdura e uma proteína, mistura, né, como é chamado e tal, eu acho que há uma boa alimentação, farinha de mandioca e enfim. O problema é daqui para frente, o que a gente vai, né, transformar disso, assim. Por exemplo, você pega o café da manhã do nordestino, ele é super saudável. Cuscuz de milho, leite, um queijo, às vezes, né, mais até do que o leite, é mais saudável. Batata doce cozida, inhame cozido, enfim, tapioca, e é muito mais saudável do que muita coisa que, né, de como a gente está transformando o nosso café da manhã, por exemplo. Então, mas assim, as feiras, eu acho importante as feiras livres, os mercados de rua, eles são importantes, porque é comida de verdade. Por mais que não necessariamente seja orgânico, é melhor comer comida de verdade, ainda que convencional, né, agricultura convencional, do que industrializado. Como você vê assim, a questão dos orgânicos, né? Igual meus amigos assim, que se interessam, que tem essa preocupação ambiental, mas na hora do orgânico mesmo, ou não vê importância, ou porque é mais caro, ou porque, na minha visão, não teve a experiência ainda de comer orgânico por vários dias, assim, né, consecutivos, né? Ainda é uma coisa, deixa de ser prioritário, né? A alimentação, que é uma das coisas mais importantes do ser humano, acaba a gente sempre ficando em segundo plano, até pela própria sociedade extrativista, com pressão, que a gente tem que sempre estar produzindo, fazendo mais, sempre mais preso na mente, assim, né? Mas como é que você vê e como é que você conversa com as pessoas para mostrar para elas, né? Acho que não é uma questão de convencer, né? Eu acho que o ativismo é muito mais uma questão de mostrar o benefício que isso faz para você, para o planeta, para todo mundo, né? Sim, Como é que são essas sim. conversas com você? Eu entendo que tem gente que tem preguiça, porque não é em todo o mercado que tem, porque de fato é mais caro. Eu acho que a gente tem que tentar incentivar para quem tem um poder aquisitivo de incentivar, né, para esses produtores poderem sobreviver. E no macro, assim, né, correndo paralelamente, lutar para que exista incentivo da agricultura familiar e pequenos produtores, incentivo fiscal mesmo, para que eles possam produzir de maneira mais sustentável, com apoio técnico do governo, com apoio de pesquisa, tecnologia, formação, como o agronegócio tem, mas para o pequeno, assim, que existe, tem os programas, tem, mas não é suficiente. Quando a gente pega, né, nos últimos anos, o que se foi isentado para o mercado de agrotóxicos e o que se foi isentado para agricultura familiar, existe um abismo, sabe? Então, como é que a gente quer transformar a agricultura no Brasil em algo mais sustentável, né, um manejo mais saudável, se não existe incentivo, né? Políticas públicas para que isso aconteça. E aí, assim, ó, que se fala, não, mas o agronegócio, ele carrega nas costas de 23 a 25% do PIB do Brasil. É óbvio. Primeiro porque a gente tem o tamanho que tem, a gente tem um histórico rural, né? Já não é mais tão rural, mas foi muito rural, e é um incentivo atrás do outro, assim. Acho que poucos setores são tão incentivados do ponto de vista fiscal e tudo, como o agronegócio. E aí o que eu desejo é, primeiro, que esse incentivo seja equilibrado para a agricultura familiar de manejo sustentável, ou seja, isso precisa mudar radicalmente, ou seja, as pessoas que estão produzindo dessa forma, elas deviam receber para isso, sabe? Isso acontece na França, inclusive. Porque existe um benefício ambiental que a gente não consegue precificar, mas é gigantesco. Você manter, por exemplo, floresta em pé, existe um benefício para o latifúndio, inclusive, para a monocultura, porque faz chover, né? Quem que retém água? Floresta.
Não tem como. E é isso. E a gente salva, inclusive, um banco de sementes nativas, sementes crioulas, ele salva essas pragas, por exemplo, essa que você falou da Irlanda. Ou aconteceu também no sul dos Estados Unidos com milho, teve uma praga e eles perderam, acho que 2 lavouras bizarras, eles tiveram que recorrer ao Peru com sementes crioulas para salvar essa praga, né? Para salvar dessa praga. Então, é isso o que eu estava falando, assim, quando você faz quando você tem uma monocultura e você faz um melhoramento genético e muda geneticamente essa semente, você deixa ela muito frágil do ponto de vista biológico. Pode ficar mais produtiva, pode ficar até mais gostoso, pode ficar maior, mas frágil do ponto de vista biológico. E muito suscetível a pragas. Aí o que você faz? Você cria, né, as indústrias são todas alinhadas, você cria um insumo, um agrotóxico, para combater aquela praga específica, enfim, e assim vai, e aí que a gente chega numa aberração genética. Eu não tenho nada contra melhoramento genético, cruzamento genético, e até a transgenia, se ela tivesse em favor do meio ambiente e do ser humano, da saúde do ser humano, né? Tem uma outra questão também, né, que uma coisa que você se importa bastante, eu vejo, que é a questão da sazonalidade, né, dos alimentos, né? Que acho que talvez os agrotóxicos entram nessa também para fazer aquele alimento dar ao longo do ano inteiro, né? Eu fiz outro dia uma live com a Veena Ticuna, uma nutricionista indígena, e foi o que mais chamou a atenção do meu pai. Ele falou assim, pô, mas ela falou assim que só come melancia na época que tem melancia, né? Que é uma coisa óbvia para os indígenas, né? Mas para a gente não. Você vai no mercado, tem tudo lá o tempo todo, né? E somente no Brasil. Ninguém percebe a loucura que isso é. Então, a gente chegou num ponto do consumo e da disponibilidade que ele é insustentável mesmo, né? Não é bom para o meio ambiente nem para a gente. Porque se não é bom para o meio ambiente, não é bom para a gente. A gente é meio ambiente, a gente só esquece disso. A gente é meio ambiente. Uma desconexão muito grande. Ele não está afastado, né? A gente fala como se ele tivesse divorciado da humanidade. O meio ambiente lá, a floresta amazônica, assim, como se fosse... Mas ele é a gente, é a nossa casa mesmo, nosso quarto, para ser sincera, assim, sabe? E o clima, né? O conforto térmico, tudo isso tem a ver com o que a gente está fazendo com tudo isso, né? Loucura mesmo, né? Acho que é uma desconexão, né, que a gente tem, né? Até nessa população que eu fiquei, né, indígena, Yujá, eles não têm a palavra natureza na língua deles, não tem. Eles usam a palavra em português, natureza, porque nós somos a natureza, né? Acho que tem uma desconexão tão grande, né? O homem é a natureza, então a gente está aqui, até a palavra recursos naturais, eu acho um absurdo, né? Como se fosse recursos que está ali para a gente usar, né? Ou recursos humanos, né? Como se fossem outros humanos fossem meios para o nosso fim, né? Eu queria migrar um pouco para essa questão do ativismo social, né? Como é que você vê isso? Acho que eu te vejo nesses dois lados, o ativismo ambiental, que a gente vem conversando até aqui, e o ativismo social, que a gente tocou um pouco nessa questão dos pequenos produtores, falta de incentivos que tem, né? E também outras formas de exploração de humanos, né? Acho que como é que você vê aí o seu trabalho como ativista social? Eu acho que uma luta depende da outra, assim, sabe? Eu não consigo fazer uma só. Não dá para a gente falar de cadeia do alimento sustentável, saudável, sem falar de povos da floresta, de indígenas quilombolas que estão ali como guardiões dessas sementes, guardiões da floresta, assim, por exemplo, né? Só para pegar um exemplo, nos grandes centros, no São Paulo, por exemplo. Não dá para a gente falar numa cidade como São Paulo sem falar da periferia, do bem-estar da periferia. Ou não dá mais para falar sobre qualquer coisa no Brasil sem a gente falar de racismo, né? Não dá mais para a gente falar mais sobre democracia no Brasil sem falar de racismo, né? Um país que tem toda a sua história talhada aí com a questão do racismo estrutural, década a década, sendo reafirmado, né? E nós, brancos, eu me sinto, assim, nessa obrigação de ser parceira dessa luta, assim, sabe? Como uma reparação histórica. E porque sei que a minha família, as famílias dos brancos em geral, se beneficiaram do racismo estrutural, da escravidão e do racismo estrutural, né? Quem que construiu o Brasil, né? Ninguém, não estou falando só, né, de cidade, de casa, estou falando de tudo, né? Quem que trabalhava na lavoura,
os senhores de engenho, enfim, né? Como é que a sociedade do Brasil foi sendo formada em todos esses séculos. Então, tá tudo muito interligado no fim, né? Muito interligado. Quando a gente negligencia tudo isso, a gente perde muito como cultura. E a cultura alimentar também vai nesse balaio. A gente perde. Se a gente faz com que a população, pobre ou não pobre, se alimente mais de industrializado, a gente está matando a cultura alimentar. E alimentando mal a nossa população, porque é mais barato, porque as periferias são desertos alimentares, ninguém encontra comida de verdade. Aí eu não estou nem falando de orgânico. A gente não tem mais as quitandas, não tem mais quintal, espaço para quintal para o cara produzir uma taioba, uma couve, sabe? E assim, e as famílias que migraram, seja do Nordeste, do Sertão, ou dos interiores mesmo, que sabiam plantar, sabiam que era bom comer e tal, essa cultura está sendo perdida, né? Então não tem mais como a gente pensar o Brasil, um Brasil mais saudável, um Brasil que sem falar da desigualdade e do racismo, né? Eu acho que são pontos-chave. E também do machismo, do feminicídio, eu acho que são questões que elas vão permeando e fazendo com que a gente se alimente pior, que a gente destrua o meio ambiente de uma forma predatória. Eu acho que está tudo muito interligado, assim. Então, eu não consigo mais fazer só uma luta, assim, sabe? Eu até tentei, porque não é fácil também. A gente ficar levantando todas as bandeiras e tal, é muito difícil. É muito difícil, porque existe também assim, ai, que saco, a Bel de novo vindo falar da causa indígena, ou de novo falando de feminicídio, ou né, da importância do antirracismo. Mas nós, como brancos, se a gente não parar para ouvir com humildade e saber que a gente foi racista, não só com negros, mas com indígenas, que a gente é parte. É isso, assim, eu fui educada numa escola particular e eu tinha a minha casa limpa, provavelmente ou sempre por uma mulher negra, com banheiro limpo, assim, com casa limpa, cama arrumada, enfim, tudo que uma mulher branca de elite, uma menina branca de elite pode ter, eu tive. É óbvio que eu vou ter mais oportunidade e chance de estudar um ambiente muito mais propício do que uma criança de periferia que pega ônibus, que não, né, que tem que arrumar sua própria cama, arrumar seu, né, limpar seu próprio banheiro. Enfim, você entende a desigualdade, a falta de oportunidade, assim? A minha obrigação mínima é, primeiro, ser bem-sucedida, minimamente, já que eu estudei, tive todas as portas abertas, e agora eu acho que é lutar para que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades, sabe? Partir pelo menos do mesmo, e aí depois a gente pode começar a falar de meritocracia. Só depois. Justíssimo. Esforço, ou sei lá, sabe? Bom, me lembrou o papo da semana passada, foi com a Solange Barbosa, ela é a CEO da Rotas da Liberdade. Então, uma mulher negra que leva todos, né, brancos e negros também, mas para conhecer lugares do Brasil que tem muita história negra que ou foi negligenciada ou que são lugares assim maravilhosos, mas são muito poucos turísticos, né? Porque o turismo esquece isso também. Na verdade, eu tenho minha tataravó era negra, né? Então tem esse lance do embranquecimento da população, da família, rolou muito isso. A gente joga embaixo do tapete, não aconteceu racismo, não, tá, todo mundo tem as oportunidades iguais daqui para frente, mas o fato de você ignorar, é igual um estilingue, né? Quanto mais você vai puxando, mais longe vai, né? A gente ignorar a história, a gente vai continuar com essas polarizações e com esse... Ninguém quer ser visto como uma pessoa má, né? Ninguém quer ser do mal, né? Mas então eu Como não sou racista, né? racista. Ninguém quer ser visto, mas A a gente não gente percebe, né? a gente e a gente foi, e a gente pode até deixar de ser, mas é muito importante a gente saber que a gente foi em qualquer branco foi no Brasil. E assim, tudo bem. Não é tudo bem, mas assim, vamos só encarar com a verdade, é isso. Porque senão a gente não consegue evoluir. A gente não consegue enxergar o que a gente não enxerga como racismo. Eu sempre conto uma história de uma grande amiga que trabalhou comigo em vendas, e ela foi comigo para Petrolina numa palestra, foi me acompanhando, e era um voo da madrugada, tipo 2 da manhã. Então a gente foi para Guarulhos à 1 da manhã. E eu estava de moletom, chinelo, sabe? De Birkenstock, e totalmente
para dormir no avião, chegar no hotel e dormir, sabe? E ela estava super arrumada, assim, sabe? Toda negra, toda gata e tal. E aí eu fiquei eu falei, nossa, Paty, por que você tá tão linda? Não sei o que e tal. Ela falou, se eu for vestida como você tá, eu vou ter olhar e sofrer racismo, né, só no olhar, do Uber até Petrolina. E eu nem enxerguei isso. Você entende que o nosso racismo ele tá até em não enxergar. Então, é isso. Não estou dizendo que a gente é um racista raiz, que tem raiva do povo negro, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu me sinto parceira, eu me sinto parte da luta antirracista. Piada, né? Mas a gente ainda tem, né? É isso, a gente não... Você não entra numa loja e se você checar o seu bolso, vai vir um segurança negro ver o que você está fazendo, se você não está colocando nada no bolso. Uma mulher negra, ela não olha a bolsa dentro de uma loja, com medo de ser repreendida porque talvez esteja roubando, colocando alguma coisa na bolsa. A gente não sabe o que é isso. O que é passar por isso, né? Então, enfim, eu acho isso, assim, a gente tem que... Existe uma reparação histórica importante que os brancos conscientes... Quem não se beneficia de uma sociedade mais igual? Eu não consigo entender. A não ser que é isso. Pessoas muito egoístas que querem um castelo, viver apartada de todos do resto da sociedade, né? Num feudalismo praticamente. Não sei, eu não consigo entender. Porque, inclusive, do ponto de vista da segurança pública, é muito melhor, assim, sabe? A gente vai diminuir homicídios e tudo que o Brasil, as grandes mazelas, porque, né, violência no Brasil é uma mazela gigantesca, assim. Se a gente está numa sociedade mais igualitária, humanista, né? Eu acho que isso tende a melhorar, né? Assim, então todo mundo se beneficiaria. Eu não consigo entender. Eu acho a nossa elite muito ignorante mesmo. Egoísta e ignorante, porque, gente, não é possível, assim. É muito melhor. Quando eu estive no Maranhão para gravar o Receita de Viagem, que foi um programa de TV que eu fiz pelo Brasil, eu fiquei muito impressionada, primeiro com a miséria absoluta do Estado, agora tem melhorado com o Flávio Dino, inclusive, mas o Palácio do Governo estava impecável, perfeito, no centro histórico, o centro histórico caindo aos pedaços, e o palácio lá perfeitão, lindo, maravilhoso. Eu falava, gente, como é que a governadora não se sente mal? Não tem nem a vaidade de melhorar o centro histórico, que dirá de distribuição de renda, enfim, inacreditável, assim. Então é um egoísmo, a gente ainda age muito como colônia, né? Acho que a palavra é ignorância mesmo, né? Os condomínios, né? Acho que assim, eles não associam a violência à desigualdade de renda e não associam o passado histórico com o que acontece hoje. Então, é viver num mundinho muito superficial, assim, né? E é muito mais fácil também ficar só polarizando e culpando o outro lado do que assumir privilégio e assumir que temos que fazer a nossa parte, né? E a gente é parte do problema, né? A gente é parte do problema. É que quando você é privilegiado, você acha que você vai perder muito privilégio. E de fato, perde, assim, as minhas posições políticas, filosóficas, e fez com que eu perdesse trabalho, inclusive. Mas eu não vivo mal. Eu só não fiquei milionária, assim, sabe? E tudo bem, assim. Eu prefiro uma sociedade que tenha oportunidades pelo menos parecidas. Você pode contar algum episódio, assim, sem citar nomes, assim, que você perdeu um trabalho, que alguém, pelas suas posições filosóficas, políticas ou ativistas, não quis trabalhar contigo? Ah, não, de clientes, assim, que mandaram um e-mail quando eu me posicionei politicamente, falando eu não trabalho mais com você, me chamando de comunista. Eu não me considero comunista. Defende os pobres, é comunista, né? É tão simplista. É uma loucura isso, né? Enfim, defende oportunidades iguais e defende que não exista feminicídio. Isso não é comunismo. É tipo assim, não quero saber das notícias ruins que estão acontecendo no mundo, não vem me falar delas, não.
Que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho se engajar. Dá mesmo, não tô pedindo para que todo mundo se engaje igual, é só não atrapalhar a luta, né? Mas acho que a gente está num ponto que a gente precisa de engajamento, assim, de cada vez mais pessoas mesmo, né? Porque olha o que está acontecendo com o Pantanal, com a Amazônia, assim, a gente está num ritmo tão grande de destruição ambiental, que você falou, está tão evidente agora as questões raciais e de renda e de todos os absurdos que a gente vive, está ficando tão em evidência, mudança climática está acontecendo a uma velocidade tão rápida, que eu acho que não tem... Assim, a ideia desse podcast foi isso também, começar, porque não dá mais para a gente ficar em silêncio, assim, né? A gente tem que, no mínimo, usar nossa voz e usar, eu, no caso, usar meus privilégios para trazer isso. Muitas vezes é uma questão de falta de informação mesmo. A ignorância se resolve com informação e experiência, né? O que o Marcelo Salazar, do Instituto Socioambiental, trouxe. Para a gente realmente ajudar a Amazônia, as pessoas têm que ter a experiência da Amazônia, porque alguém no apartamento em São Paulo, vendo TV, ouvindo, fica um conteúdo tão mental que não conecta com o coração mesmo. Então, a gente precisa de experiência, as pessoas têm experiências reais, né? Além do seu apartamento. Além delas terem que viajar, e não é só viajar, assim, uma coisa que... Porque é isso, quando você fala floresta, você pensa no negócio lá, floresta, verde, os animais indígenas e tal, e você não tem empatia. Então, eu acho que é interessante, sim, ir para a floresta, ir para o campo, entender quais são os desafios que essas pessoas vivem e qual a importância de Floresta em Pé, qual a importância desses povos, os guardiões e tal. Mas uma coisa que eu acredito muito, de criar empatia através de histórias humanas, que era um pouco o que eu fazia no programa de TV e que eu quero fazer, eu tenho um projeto de audiovisual sobre os biomas brasileiros. Mas pelo aspecto social, antropológico, contando histórias humanas inseridas nesses biomas, Pantanal, Amazônia, Pampas, e até outros ecossistemas menores, tipo mangue, mata de araucárias. Sim, né? Qual é o produto nativo da mata de araucária? É o pinhão. Qual é a relação humana com o pinhão, sabe? As pessoas se conectam com histórias humanas e não com... Porque a gente já está muito apartado da natureza, né? A gente está em grandes centros, não a gente, todo mundo, estou falando dos grandes centros onde se acumula mais gente e de onde sai a informação, de onde sai a verdade, né? Enfim, o que é propagado e divulgado. Então, é importante criar empatia. Bel, em relação à cadeia, né? A cadeia de valor, uma coisa que eu tenho muita dificuldade quando eu vou comprar alguma coisa, algum alimento, é saber a cadeia, né? É saber como é que você faz essa pesquisa no seu restaurante. Mesmo quando eu morava na Califórnia, que tinha muito selo de orgânico, você não tem dificuldade de checar, realmente eu não tenho condições de eu checar se, por exemplo, essa cesta da rede Brotar que chega aqui, eu confio, são os produtores aqui da região. Mas se eu vou num mercado ou se eu vou em algum restaurante, para mim é muito difícil confiar que tanto a cadeia ambiental foi respeitada, como não tem como separar, né? Como você trouxe. E a cadeia social, né? Assim, começou ali com aquele escândalo, acho que da Zara, né? De trabalho escravo, que ele ficou mais famoso, assim. Mas como que no dia a dia as pessoas podem checar se o que elas estão consumindo é algo que respeita? Ir atrás do sítio ou do produtor, normalmente tem na embalagem, né? Você não vai saber exatamente, tá? Mas o selo já é uma comprovação de que aquela produção é orgânica. Mas existem pessoas em transição ou pessoas que ainda não conseguiram o selo, mas como eu já visitei, eu sei que é orgânico. Você sabe que é uma produção orgânica. Ela costuma ser mais biodiversa, o sabor da comida. E eu visitei muito produtor. Então, na minha triagem é um pouco assim. E agora eu estou tentando consumir mais em São Paulo, de Parelheiros, né? Enfim, tudo isso. Eu conheço pessoalmente, não tem mais atravessador para mim, mas dá mais trabalho para um restaurante. Muito mais fácil pedir do Ceasa e entregar e receber tudo. Muito mais fácil. Então, dá trabalho. É a única coisa que eu posso dizer, dá trabalho, mas depois as coisas vão ficando mais fluidas, uma vez que você sabe. Mesmo produtos industrializados, dá para saber qual é o processo, quais são os insumos que foram usados. Tem coisas melhores, tem coisas piores. Eu acho que é um trabalho de pesquisa. Seguir pessoas, né, no Instagram, que fazem essa pesquisa também é interessante. Acho que tem muitos meios, né? É que é uma coisa que eu vejo, pega essas empresas aí, né? Sem citar nomes, mas de agrotóxicos, empresas de monocultura, elas são a reunião do trabalho delas, tenho certeza ali toda segunda-feira
como é que a gente consegue destruir o mundo? Em outras palavras, né? Mas como é que a gente consegue mais lucro? Como é que a gente consegue... Então, se a gente realmente não se juntar, não Produtividade. colaborar e não participar, né? Não engajar, né? Não ser de forma... Uma forma de ativismo é você comprar produtos orgânicos, uma forma de ativismo é você verificar a cadeia, como é que está sendo o trabalho das pessoas que estão sendo, né? Talvez um jeito simples de começar sem ter que comprar briga, né? Porque, na verdade, se você fala publicamente, você vai perder cliente, vai acontecer coisas desse tipo, mas quem não quer ter esse risco mais, se posicionar a favor do mundo, da regeneração, pode começar no consumo, né? Eu vejo o consumo como uma maior forma de ativismo hoje, né? Consumir menos também. A gente tem que consumir menos. Tudo. Consumir menos carne, consumir de maneira racional, racionalizada, né? Usar a carne mais como tempero, fazer caldos, fazer moído, ao invés de precisar do bifão. O bifão custa muito para o meio ambiente, porque faz com que a gente mate mais boi, porque a gente não valoriza as carnes de segunda, nem os ossos, nem os ossos vão para moer e virar comida de animal e tal. Se a gente usasse tudo isso, porque aí, do ponto de vista nutricional, a gente estaria resolvendo essa questão, né, da B12, por exemplo, que a gente precisa, alguns complexos, né, que são importantes, que você consegue também através de vegetais, se você tiver uma alimentação bem equilibrada, mas é um pouco mais difícil de você conseguir. Mas, assim, achar que o mundo vai parar de comer carne, a humanidade vai parar de comer carne, é uma utopia absoluta, não acredito, não vai acontecer. Então, o que eu acho que a gente tem que propagar é o uso racionalizado da carne e uma valorização dessas outras partes do bicho, ou seja, honrar aquele sacrifício, inclusive. Vamos usar o osso, mas usar mesmo. Não é descarte, né? E isso os chefes de cozinha podem ajudar muito, que é criando repertório, receituário para essas outras partes, né? E acho que tem uma questão da cerimônia também, né? Igual, por exemplo, recentemente eu comecei a consumir mais cacau. Café me dava muito taquicardia, eu tenho tentado reduzir meu consumo de café. E aí um amigo, o Carlos Cassaú, falando assim, né, sobre o consumo do cacau, historicamente, né, nas Guatemala, no Aztecas, né, como era uma parada de poder, assim, né? Então, essas cerimônias, esses rituais que a gente foi perdendo, né? Café, tabaco, como você trouxe da carne, eram coisas sagradas que eram consumidas como sacrifício, ou como... Hoje em dia foi tudo banalizado, né? A gente abre a geladeira, tem tudo ali, vai no mercado, tem tudo ali. Então, o poder das coisas, como, por exemplo, o cacau, que eu sei que você gosta, eu vi acho que na postagem no Instagram sua sobre o cacau, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas cerimônias, sobre o cacau especificamente. Eu acho que é o respeito pelo alimento, né? E como ele chegou ali, né? Toda a feitura para ele chegar, né? Para a gente como um chocolate, como um cacau, como uma bebida, né? Como se fazia ancestralmente e tal. Esse respeito, ele também tem sido perdido, junto com a cultura alimentar. Eu acho que o alimento e também sacrifício de animais para o alimento, normalmente, eles aconteciam com rituais, com celebrações. Como a gente perdeu essa cultura, com isso o respeito pelo alimento também, e também esse distanciamento da cadeia, né? De onde ele vem. Porque se a gente conhecesse o trabalho que é produzir, por exemplo, produzir o cacau, né, a fruta, ter uma lavoura boa, né, de cacau e conseguir colher e depois beneficiar esse alimento, né, se a gente entendesse qual é esse trabalho, a gente comeria com muito mais respeito. E eu acho que falta isso, assim, falta essa... E isso os indígenas têm intrinsecamente, porque eles vivem assim, né? As pessoas, mas eles comem carne também, porque o meio ambiente... Cara, eles estão no meio ambiente, e eles nunca comem carne de uma maneira exacerbada. Um ambiente equilibrado, né? Nunca. Um ambiente equilibrado. Eu lembro que eu comi E peixe lá, comem assim, tudo né? da carne, comem... Geralmente eu não como sem carne, evito ao máximo, assim, né? Mas lá eu comi porque, assim, era um peixe num ambiente ultra, assim, em equilíbrio, né? Ali eles pescavam de arco e flecha, assim, né? Então, quando o ambiente está em equilíbrio, né? O problema é que vai para a monocultura também, né? Carne acabou virando uma monocultura, né? Confinamento, né? E Claro. o desmatamento está acontecendo Commodity. para isso, né? Vira commodity. Isso é um problema, assim, sabe? Não, a gente não consegue... As pessoas querem acumular, querem ter lucro. Os indígenas não acumulam, né? Eles vão conquistar a comida do dia, caçar a comida do dia, colher a mandioca do dia.
Por isso que não precisa de geladeira. Não estou dizendo que a gente vai ter que ser assim, voltar a ser isso, mas porque a gente já foi longe demais, não vai conseguir. Mas a gente precisa se aproximar, olhar para essas culturas e etnias e entender do que eles têm para ensinar que a gente pode usar no nosso dia a dia. E tem muita coisa. Começar pelo coletivismo. Ninguém pensa indígena, pelo menos nas pequenas experiências que eu tive. Ele não acorda e fala, eu vou cuidar de mim e vou cuidar só daqui do meu núcleo familiar. Eles pensam como uma célula, né? Uma maloca é uma célula. O índio do sul, comunidades indígenas do sul, ou de Roraima, ou de, enfim, de onde for no Brasil, todos eles se chamam de parentes. E os negros também têm um pouco essa irmandade, assim, sabe? A gente foi deturpando, violentando essa nossa percepção coletiva da espécie, né? É uma crise de consciência, eu vejo na essência, né? Acho que a palavra ignorância também resume bem. Ou tem o livro do Davi Kopenawa, né? Palavras de um Xamã Yanomami, que ele é uma epidemia. O Xauara é uma epidemia que está cometendo os brancos, né, cara? Então a gente não consegue ver, assim, né? Acho que tem a ver com ignorância, tem um pouco a ver com essa Não enxerga, não gratificação enxerga. e não quer enxergar também, né? Porque Não enxerga. fica fingindo que não está acontecendo o problema, né? E o mundo sendo destruído, pessoas sofrendo, mas eu preocupado com o meu mundinho aqui, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para me preocupar, meu trabalho, minhas redes sociais, minha família, meu núcleo familiar, não me traz mais problema, né? Então, é insustentável isso, né? Infelizmente, a gente já chegando aqui no final do nosso papo, queria que você trouxesse livros ou filmes, conteúdos, como é que impactaram na sua vida, o que você acha que nesse momento é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente lerem ou assistirem. Falando do Copenau, A Queda do Céu, eu acho que é um livro assim, muito importante. O livro estou falando dos mais sobre meio ambiente, assim, Ideias para Mudar o Fim do Mundo, do Krenak, também tem me influenciado bastante. Os livros da Djamila, todos sobre feminismo e racismo, também têm sido, eu acho que eles mudaram a minha forma de enxergar tudo, né? Não é nem mudou a forma, eu passei a enxergar coisas que eu não enxergava antes sobre racismo, principalmente contra a mulher negra, e o quão é importante a gente dar voz para essa base dessa pirâmide, né, dessa mulher que é absolutamente invisibilizada, maltratada, e como a gente colocar essas pessoas em espaços de poder e representatividade, como todo mundo vai ser representado se elas estiverem no poder, ou se um indígena estiver no poder. Ele vai pensar no todo, porque é a natureza dessa condição, né, dessas condições. Enfim, então acho que esses livros foram os mais, ultimamente, os que mais me influenciaram. A gente vai colocar os links aqui. Me ressoou também quando a gente viu o que aconteceu na pandemia agora, né, com os países que tinham mulheres, né, como primeira-ministra ou presidentes, foram os países que saíram melhor disso, né? Então acho que tem essa questão do feminino também, é natural esse cuidado, assim, essa energia masculina que às vezes acaba torcendo para agressão e para competitividade em excesso, né? Então, nos índios é além disso, né? Ou nos quilombolas também a gente vê esse conceito de comunidade é muito enraizado ali, né? Os brancos a gente veio assim para a América como exploradores já, né? Assim, na raiz do processo de entrada aqui no país, né? Então, esse cuidado que as mulheres têm, que as comunidades tradicionais têm, é o que a gente está precisando agora, né? Então, é uma forma de tecnologia, né? Eu acho que é isso que é difícil para entender, né? Como se tivesse uma diferença entre o conhecimento tradicional e as tecnologias modernas, né? Então, como se fosse uma guerra, mas na verdade tem muita agrofloresta, eu vejo que é isso, né? No final, você pega um conhecimento tradicional com tecnologia e você, nessa comunidade indígena... Claro, se você pega uma força de uma Monsanto, uma Syngenta e tal, que se trabalhasse, ou a Bayer, a favor da agroecologia, a gente estava voando. É porque não tem acumulação, né? Não tem acúmulo de dinheiro mesmo, não tem lucro, altos lucros. Tem lucro, teria lucro, mas não é um lucro... Sim, não maximiza o lucro, né? Eu morei no Vale do Silício um tempo também, e lá, assim, as maiores mentes mais, de alguma maneira, que tem mais capacidade de criação do mundo que eu vi, assim,
estão fazendo o quê? Focadas em dar mais conforto para as pessoas ricas, né? Inteligência artificial tem se resumido a isso lá, né? E todo o pioneirismo do Vale do Silício se perdeu porque na busca pela maximização da acumulação do capital, né? Como se essa fosse o objetivo da vida, né? O progresso econômico, né? O crescimento, sem considerar as esferas da vida, sem considerar o tempo da sua vida, né? Seu bem-estar, sua saúde, né? Então, essa... É um crescimento numérico só, Rick, se for pensar. É um crescimento numérico. Tanto, né, no financeiro como na produtividade. Vamos produzir milhões de quilos de, sabe, toneladas de milho. E isso se reverte em dinheiro, não em bem-estar, não em erradicação da fome, sabe? E aí volta, acho que para aquela ignorância, para uma competição de alguma maneira, né? Quem tem mais, né? Tipo, eu vejo, desde tecnologia ou de produtos como você trouxe, né? Acaba querendo competir, né? Igual esse terreno que eu passei ali gigantesco de milho, era, pô, na essência o cara, eu tenho mais do que o outro ali, né? Então parece umas criancinhas brigando para ver quem tem mais e mostrar para o outro, né? Até esse conceito, né? Eu tenho X bilhões, você tem, sei lá, é uma parada que você não vai nem usar, né? Nem a sua vida inteira, você vai, nem se quiser usar tudo, claro. Não usaria, né? Então, e são prazeres efêmeros, né? É só para alimentar uma sensação de poder. Eu te agradecer demais aí pelo tempo, pela energia. E eu que agradeço, foi um prazer enorme. Melhor maneira das pessoas entrarem em contato contigo, redes sociais ou sites, e falar um pouco talvez dos próximos passos aí, né? O Clandestino. Até que esqueci de perguntar, queria saber se tem a ver com a música do Mano Tchau, o nome Clandestino, que eu adoro demais. E redes sociais suas, como entrar em contato contigo e próximos passos aí. Bom, minha rede social é Bel Coelho no Instagram, também Bel Coelho no Facebook e Bel Coelho _BR no Twitter. Eu fechei o Clandestino por enquanto, porque é menu degustação, é uma coisa muito complexa para ser aberta nesse momento. Mas estou para abrir um café/restaurante dentro do Copan, dentro de uma livraria no Copan, com justamente essa filosofia, né, de uma consciência, né, da cadeia do alimento, e também um uso mais racionalizado de proteínas animais. Eu acho que é principalmente isso. Tenho esse projeto de audiovisual que é bem importante para mim, com o recorte dos biomas. Acho que para já é isso. Maravilha, bastante coisa aí, Bel. A gente agradecer de novo, então, pela energia, pela presença e pelo ativismo social e ambiental, que é um só, né? A gente vai até criar uma palavra agora, para não criar mais uma separação no mundo que já tem tanta separação, né? Então, gratíssimo. Socioambiental. É isso. Obrigada. Gratíssimo, valeu. Então, Bel. Tchau. E gratíssimos por ter escutado a gente hoje aqui no Abrindo Caminhos. Cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e que buscam ser a melhor versão de si mesmo. Gratíssimo por estar acompanhando a gente, por ouvir, por assistir a gente. Seguir a gente no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube, comentar no YouTube, no Instagram e compartilhar, principalmente, esse papo com quem você acha que pode se interessar. Agroecologia e ativismo são temas tão essenciais hoje em dia. Ativismo socioambiental, né? Eu acredito que isso resume bem o que a gente está precisando aqui nesse mundo aí, né? Então, agradecer a todos aí por estarem acompanhando a gente e até semana que vem.